Cristina Grêmio, passando por aqui. Fala com a gente, Cris. Não tá fácil, né, acompanhar a velocidade dos fatos e dos fatos abusivos, das ordens abusivas que vão acontecendo sobre os conservadores, a perseguição à direita no Brasil. A gente teve no domingo as manifestações lindas pelo país inteiro e na segunda-feira, quando começávamos a comentar essas manifestações, o primeiro abafa. Tornozeleira eletrônica no senador Marcos Duval, que não cometeu crime algum. Disseram que ele não poderia ter viajado, mas ele tinha passaporte diplomático, tanto que viajou. Na volta, a tornozeleira eletrônica. É um senador que já vinha sendo perseguido de anos. Ele teve celulares e computadores apreendidos dentro do Senado, numa operação abusiva dentro do Senado e também na sua própria casa. E eu lembro que foi no dia do aniversário dele, naquele processo de humilhação que o ministro Alexandre de Moraes gosta de promover contra os seus opositores. E a gente tem que falar em opositores porque, sim, o ministro Alexandre de Moraes age como um político e um político em projeto de vingança, exatamente como Lula, o sistema a quem ele serve. E aí o que aconteceu ao longo do dia? A gente teve a vaza-toga com todas as denúncias absurdas do extremo abuso cometido pelo Supremo Tribunal Federal, as ordens abusivas do ministro Alexandre de Moraes para os juízes auxiliares, para os assessores, para perseguirem pessoas apenas por postagens em redes sociais. Foi denunciado pelo jornalista Michael Schellenberger, americano, e pelo Davi Agape, jornalista independente brasileiro. É a segunda fase da vaza-toga. A primeira chegou a ser publicada no jornal Folha de São Paulo e depois não mais. E outros jornais, segundo eles denunciam, não quiseram publicar, embora tenham visto a profundidade da investigação que foi feita, alegando medo de serem punidos, de serem fechados pelo sistema PT-STF, para a gente ver o nível da ditadura brasileira que muitos petistas e alguns isentões aí insistem em não ver. Aliás, até em defender muitas vezes e achar que ainda há alguma legalidade no Brasil. Mas voltando aos acontecimentos para a gente não perder o fio da meada. Depois de divulgada a vaza-toga 2, com prints de conversas entre juízes auxiliares falando coisas absurdas, que eles iam positivar ou negativar pessoas que tinham sido presas no 8 de janeiro, conforme postagens antigas das redes sociais. Teve gente que ficou na cadeia por causa de postagem de 2018 contra o PT. 2018, anos antes do 8 de janeiro. Pessoas que sequer estiveram na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Então é muito absurdo o que foi divulgado ali. E aí o que acontece? Mais uma cortina de fumaça bastante apressada ali para abafar essa notícia da vaza-toga. Prisão domiciliar para Bolsonaro. Bom, vamos aos fatos. Desde ontem à noite já tem buzinaço em Brasília, carreata, manifestação em frente à casa de Bolsonaro, manifestação de apoio. A gente sabe que pelo Brasil inteiro hoje, ao longo do dia, outras manifestações vão acontecer, que elas serão permanentes a partir de agora. Aliás, desde o dia 18 de julho, quando foi colocada a tornozeleira eletrônica em Bolsonaro, já há manifestações diárias, mais de 80 cidades fazendo buzinaços. O 3 de agosto já foi chamado lá atrás pelo Movimento Reforma Brasil, que é o mais antigo movimento de direita do Brasil. Eu divulguei também o chamado do Movimento Reforma Brasil para as manifestações. Estive com eles aqui na manifestação em Curitiba, junto ao boneco inflável Fora Moraes, que eles colocaram na boca maldita. Então esse movimento também está realizando buzinaços pelo Brasil inteiro desde o dia 18 de julho e agora a gente sabe que muito mais vai acontecer pelo Brasil. O que eu acho mais efetivo? Eu peguei uma fala do senador catarinense Esperidião Amin, do dia da manifestação lá em Florianópolis, e divulguei nas minhas redes sociais, que eu acho muito positiva. 6 senadores é o que a gente precisa para mudar o Brasil. 6 senadores. 35 já assinaram, segundo o Esperidião Amin, a lista dos que querem votar o impeachment de Alexandre de Moraes. É preciso ter metade mais um, é preciso 41. Então faltam 6 senadores. Com metade do Senado se aprova o impeachment? Não, mas com metade do Senado bloqueia-se a pauta, pressiona-se Davi Alcolumbre, para que ele leve como prioridade o que é prioridade da maior parte dos brasileiros, que somos nós, os conservadores. Então a gente precisa agora checar nos nossos estados como cada um dos 3 senadores está se posicionando em relação à votação do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes.
Tem uma parte que vota contra isso, né? Os petistas, os psolistas, esses extremistas de esquerda estão todos lá junto do Brasil desgovernado, junto do Brasil tirano de Alexandre de Moraes. Tem 35 que já se posicionaram a favor do Brasil, a favor da legalidade, a favor do Estado de Direito e, por isso, a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Aqui do Paraná, Sérgio Moro, do União Brasil, e Oriovisto Guimarães, do PSDB, ambos já se posicionaram a favor, assinaram a lista dos que querem votar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Flávio Arnes, do PSB, está indeciso. É em cima dos indecisos que a gente precisa fazer pressão. Eu já marquei nas minhas redes sociais, senador Flávio Arnes, posicione-se. Se não quer o impeachment, então vá para o lado dos extremistas. Aliás, o PSB, partido de Alckmin, é um dos partidos extremistas. Então se posicione lá, caso seja essa a sua posição, ou do lado de cá, do lado de quem quer o respeito às leis, a normalidade, o devido processo legal e o posicionamento dos senadores. E vamos fazer isso em todos os estados, porque isso pode dar resultado maior, mais rápido do que buzinaço, do que manifestação, embora tudo seja importante nesse momento, né? E para finalizar, hoje retoma o trabalho no Legislativo. Hoje os senadores e os deputados voltam do recesso. É a hora da pressão. E lá na Câmara, que o Hugo Mota coloque em votação o PL da anistia. A anistia já nunca deixou de ser prioridade. Eu volto amanhã.